Leitura pela professora do livro Histórias Diversas, Monteiro Lobato. Pega o seu livro para acompanhar a leitura junto comigo. Página 24, A Violeta Orgulhosa. Os livros falam muito no pomar do sítio de Dona Benta, mas nunca se referem ao jardinzinho que lá havia, nos fundos da casa, antes do quintal. O quintal era onde tia Anastácia batia a roupa, ensaboava e punha no gramado para quarar, isto é, expô-la ao sol. Sem isso, a roupa não ficava bem lavada. Roupa a gente lava com água, sabão e sol, costumava dizer a boa preta. Por que sol? Perguntou Narizinho. E Nastácia respondeu que quando o sol bate na roupa, ensaboa o sabão, esquenta e cozinha a sujeira, a qual fica tão solta que sai com qualquer água. Sujeira de roupa que sabão não cozinha fica encruada, não sai por mais que a gente esfregue. Depois de lavada a roupa, a boa negra punha-a no varal para secar. Perto do tanque ficava o poço ou cacimba, que fornecera água à casa antes do encanamento da aguinha da grota. Um poço muito bom, aberto pelo falecido João Poceiro. Sobre a cercadura de tijolos, altinha assim de 4 palmos do chão, repousava a tampa, um grande disco de cabiúna, madeira que dura toda a vida. Na tampa havia o alçapão, que era uma abertura quadrada com portinhola de dobradiças e cadeado. Esse cadeado foi posto no dia em que Dona Benta pilhou Emília e o Visconde, tentando abrir a portinhola para medirem a profundidade do poço. Apesar da curiosidade ser a mãe da ciência, declarou a boa velha, mais vale um burro vivo do que um sábio morto, e mandou botar o cadeado, guardando a chave na cestinha de costura. No poço ainda havia a bomba, que o Visconde afirmara ser das aspirantes, uma velha bomba enferrujada e que não funcionava mais, de tanto tempo que ninguém bulia nela. Depois do encanamento da água da grota, ficou sem função. E o que mais havia no quintal? Ah, sim, o galinheiro e o lenheiro, com um bafo quente das galinhas e o outro com um poético cheiro de musgos úmidos. Isso, o quintal. E o jardim? O jardim era apenas um jardinzinho, quase que só flores antigas que ninguém vê nos jardins modernos, como sejam esporinhas, damas entre verdes, periquitos, ínhas singelas. Cada pessoa da casa tinha o seu canteiro, no qual plantava o que queria. O de Anastácia começou muito bem, com cravinhas, rosas e dálias, mas acabou transformado numa hortinha de coentro, mostarda, etc. E também de plantas medicinais, erva doce, losna, mentruz de sapo, quebra-pedra, manjericão. Emília caçoava. Isso nunca foi canteiro, é botica. O canteiro de Narizinho era o mais bem tratado, porque Narizinho sempre fora muito prestimosa e ordeira. Dava gosto de ver o bem arrumadinho de sua cômoda, com cada coisa no seu lugar dentro das gavetas. O mesmo ali no jardim. Nunca ninguém viu um matinho, nem folhas secas, nem caramujo em seu canteiro, nem nada que não fosse pés de flores tão bem tratados que até pareciam plantas de exposição. O canteiro do Visconde era apenas experimental, coisa mesmo de sábio. Tempo houve em que só havia ali zinnias, a zinnia elegans, a menos elegante de todas as flores. São umas perfeitas tontas, havia dito certa vez Narizinho. Nunca acertam a mão, nem a forma, nem a cor. A cor das zinnias é sempre atrapalhada. Como atrapalhada? Não é bem uma cor certa, é um entrecor, fica no meio, não vai até o fim. O cor-de-rosa das zinnias não é bem cor-de-rosa, nem vermelho, nem carmim, não é bem coisa nenhuma. A zinnia parece uma flor que ainda está apalpando, procurando o que quer ser, e não sabe o que quer. E colhendo uma para a mostra. Olhe esta, por exemplo. As pétalas
não têm cor do lado de baixo, só no de cima. Não são como as daquele cravo ali, que tem a mesmíssima cor no direito e no avesso. As pétalas das zinhas têm direito e avesso, como certas chitas ordinárias. E repare que as pétalas são ora muito compridas, ora muito curtas, irregularíssimas, e nascem sem ordem nenhuma, aqui nesse miolo do centro, o qual o miolo é também muito irregular. Vai desde as rodelinhas perfeitas das margaridas até esta espécie de comprido dedal, ou copa de cartola no tempo de Dantes. Aqui está uma sim, e Narizinho colheu uma muito grotesca, com a sua enorme copa de cartola ou dedal, de onde saíam 3 ou 4 tentativas de pétalas. Botar pétalas aqui, veja que asneira, não é lugar de pétalas, e sim dos estames e pistilos, como o Visconde já me explicou. Essas porcariazinhas de pétalas nasceram aqui por engano, por erro da flor. As índias erraram muito, tal qual os meninos vadios que nunca sabem a lição. Essas pétalas tontas, vendo o erro, pararam de crescer, ficaram bobamente fora do lugar certo. E a menina foi arrancando, sem dó, de todas as índias erradas ali no canteiro. Espirros de pétalas, bolas, até os talos das índias não sabem fazer. Repare, uns talos ocos fraquíssimos que a gente pega e já quebram, ou pendem. Também não sabem fabricar folhas bonitas. Veja como são ásperas, pura lixa, e de um verde feio, sujo, e de forma deselegante. Foi por causa dessas críticas de Narizinho, que o Visconde resolveu encher o seu canteiro só daquela flor, para estudá-las e aperfeiçoá-las por meio da seleção e fixação das qualidades. Hei de disciplinar essas boêmias tontas, disse o sabuguinho científico. E o canteiro de Emília? Ah, esse varia muito, cada estação uma espécie de flor. Tempo houve em que ela só quis saber de violetas, e o seu canteiro virou um violetal. Foi quando aconteceu aquele caso da violeta orgulhosa. Emília só havia plantado violetas roxas, com as quais conversava todos os dias enquanto as apanhava para a formação de ramalhetinhos. Certa vez encontrou-as muito agitadas. Que há por aqui, amorecos? Perguntou Emília. E uma das violetas, justamente a mais sábia e pernóstica de floração daquele ano, empinou-se no cabinho e disse: o que há é que esta noite desabrochou entre nós uma violeta branca, que está nos irritando com sua insolência e orgulho. Só porque é branca e única no canteiro, faz o maior pouco caso em todas nós. Torce o nariz se a olhamos e não dá honra de responder às nossas perguntas. Bom, hoje eu vou ler só até aqui, amanhã eu continuo a história.